Política na prática. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Política na Prática e hoje a minha convidada é Ana Paula Costa. É mestre em Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Nova de Lisboa e doutoranda em Políticas Públicas pela mesma universidade. Tem uma vasta experiência de investigação e coordenação de projetos nas áreas das migrações e da igualdade, sendo investigadora no Instituto Português de Relações Internacionais e coordenadora da Escola de Verão sobre Política de Imigração da Nova FCSH. Integra também a rede de investigação sobre migrações e mobilidade espacial da população da Universidade Nacional de Córdoba, inserida no Centro de Investigações sobre Cultura e Sociedade do CONICET, e é a atual presidente da Casa do Brasil de Lisboa. Nos últimos meses, a imigração tornou-se também em Portugal num dos temas centrais do debate político. Este novo pacote de medidas, apresentado pelo Governo e atualmente em apreciação do Tribunal Constitucional, parece ser uma resposta apressada e uma cedência ao discurso do Chega. Num contexto em que é cada vez mais difícil distinguir entre o que é informação e desinformação, entre as percepções e a própria realidade, importa trazer para este debate quem estuda e quem conhece a realidade no terreno, como a nossa convidada. Ana Paula, é um gosto ter-te aqui hoje. Obrigada, Daniel, pelo convite. Eu vi que passaram pessoas prestigiadíssimas por aqui, também me sinto honrada e parabéns pelo seu trabalho. Acho que vai ser uma conversa interessante. Olha, gostava de começar esta conversa por te perguntar onde é que surgiu o teu interesse pela política e depois mais tarde pela área das migrações. Bom, o meu interesse pela política surgiu, eu me lembro agora de uma memória que eu tive ainda muito criança, talvez assim no secundário, quando um professor de história foi sugerir um livro, e o livro era O Príncipe do Maquiavel. E eu fui ler o livro e achei interessantíssimo, ainda era adolescente, tinha o quê? 13, 14 anos, assim. E dali comecei a pensar que talvez era o que eu gostava de estudar para frente, foi que se concretizou, né? Acabei por fazer Ciências Sociais na Universidade Federal de Viçosa, lá em Minas Gerais. Uma disciplina, uma área do conhecimento no Brasil, né, que era dividida na época em ciência política, antropologia e sociologia, e nós passamos ali momentos interessantes que me fizeram despertar aqui mais interesse pela ciência política e acabei seguindo esse caminho depois. Olha, o teu início da história do interesse pela política é curioso, que a maior parte das pessoas que têm passado por aqui refere uma aula de história como o princípio do interesse pela política. Também foi o meu caso, é curioso. E daí também a importância da história e das ciências sociais, que parece que cada vez mais às vezes não é dado o mesmo valor do que às ciências naturais propriamente ditas. Eu acho que é importante começar aqui no tema da imigração pela perspectiva dos mitos que circulam na sociedade. Eu já li o vosso relatório dos Migramites e acho que é um trabalho interessante. Obrigada. E aconselho também a leitura. Quem se interessa por esta área, e gostava de começar por perguntar que mitos são esses que circulam agora na sociedade sobre os imigrantes e que é preciso desconstruir. Pergunta complexa essa. Eu penso que nós, nesse tempo, estamos a vivenciar um momento complexo, porque o debate sobre a imigração, ele caiu na sociedade portuguesa comum, né, de forma geral, de uma forma muito descuidada, e a responsabilidade disso, infelizmente, são dos nossos decisores políticos, né? Porque a imigração é um fenômeno social que sempre aconteceu, sempre vai acontecer na história da humanidade. A política de migração, né, a nossa política de migração portuguesa sempre foi muito elogiada, já recebeu vários prêmios internacionais pela sua boa prática e também pela sua moldura jurídica, inclusive. Não é à toa que nós temos uma legislação reconhecida a nível internacional, não só da Europa, do mundo mesmo. Mas, infelizmente, nós
entramos num debate muito desinformado sobre a imigração e uns mitos que já existiram, hoje eles são expostos ou permanecem por aí de uma forma ainda mais agravada e que tem repercussão muito ruim, né, na sociedade como um todo, em particular na vida das pessoas imigrantes. Um mito muito básico que sempre ouvimos é que os imigrantes vieram para roubar os empregos, ou são uma ameaça à coesão social, uma ameaça nacional. E quando nós vamos ver os dados, é justamente ao contrário disso, né? Os imigrantes ocupam postos de trabalho, geralmente, que as pessoas portuguesas não querem ocupar, recebem menos salários, eles estão na construção civil, na restauração, trabalham horas imensas, serviços precários, né? Muitas vezes os portugueses vão para outros países justamente para poder aceder ao mercado de trabalho um pouco com outros salários menores e com outras condições de trabalho, mas esse é um mito clássico que depois com os dados é totalmente desconstruído, mas infelizmente anda por aí. Aliás, que acontece também com os nossos emigrantes. Exatamente. Ou seja, muitas vezes quando vamos para outro país, vamos exercer trabalhos abaixo das nossas qualificações. Exato. Que os nacionais não estão dispostos. Exatamente. E esses mitos são comuns. Esse, por exemplo, que eu citei muito clássico, que os imigrantes vieram para roubar o emprego, ele não é um mito só de Portugal relativamente à imigração que existe em Portugal. É um mito que está na França, é um mito que está na Suíça, que está em outros países também, porque, infelizmente, existe um grande desconhecimento a respeito da contribuição das pessoas imigrantes. E quando eu falo contribuição, não é só do trabalho, né? Para a sociedade como um todo. E, infelizmente, a forma como temos feito o debate sobre imigração, que caiu, as pessoas não têm responsabilidade disso, né? Porque estavam a lidar com outras questões e a imigração surge na agenda de uma hora para outra, problematizada e politizada da forma como está sendo agora, e as pessoas não tiveram, obviamente, tempo para se informar. As associações de imigrantes, as pessoas que estudam e trabalham esses temas, sabem como é a realidade e conhecem muito bem o que são as migrações. Mas, cotidianamente, as pessoas estão preocupadas no preço do café, estão preocupadas se vai pagar renda, estão preocupadas se vai trabalhar no outro dia. E surge na agenda de uma forma completamente descuidada por parte dos nossos representantes políticos, que também têm a responsabilidade de informar melhor a sua população. E esses mitos, infelizmente, eles ou ficaram um pouco mais fortes ou mais evidentes nesse tempo. Olha, um mito que eu também já pude constatar e há estudos sobre isso é de que, de facto, não só em Portugal, mas de que supostamente nós vivemos a maior vaga de migração da história, e isso não é verdade. No início do século XX, a imigração dos europeus era muito superior para os Estados Unidos, por exemplo, do que é hoje a imigração que nós temos para a Europa, por exemplo. Um fato, se nós formos olhar em dados gerais, assim, a imigração internacional no mundo, se eu não me engano, salvo o erro, o número de imigrantes no mundo não chega a 4%, né? Sim. É um número muito baixíssimo comparativamente às pessoas que não migram. A maioria das pessoas não são pessoas migrantes, exatamente, né? É só 4% da população mundial o número de imigrantes. Arredondando, né? Acho que é 3 e alguma coisa. Quando nós falamos de imigração hoje, é um fato. A imigração, desde 2020, aumentou em Portugal de forma expressiva. Mas isso não é um caso particular de Portugal. A imigração aumentou em todos aqueles países chamados desenvolvidos de uma forma acentuada depois de 2020. As pessoas ainda, estudiosas desse tema, estão tentando entender o que aconteceu. Há vários fatores ainda em estudo para poder tentar encontrar uma explicação para isso. Mas a outra perspectiva que me parece mais interessante é de considerar a imigração, como eu disse no início, um fenômeno natural. Sempre tivemos percursos e fluxos migratórios, né? A imigração faz parte da história da humanidade, né? No segmento do nosso desenvolvimento enquanto humanidade, nós fomos criando legislações e formas de regulamentar e de gerir essa imigração, porque também é necessário, né? Pensando em estados, pensando em fronteiras, a regulamentação da imigração, ela é completamente necessária, né? Ela não precisa ser de portas fechadas e nem rígida, mas é preciso regulamentar sobre esse fenômeno, porque também é preciso tratá-lo como um fenômeno que precisa de uma resposta política, não é?
E o que acontece é que nosso país vivenciou uma evolução crescente de fluxo migratório, é um fato. A imigração se tornou mais diversificada também. Se nós formos ver ao longo da história das migrações portuguesa, no início, tínhamos uma imigração muito, né, em torno da língua, da cultura, se quiserem, PALOP, CPLP, né, Comunidade de Países de Língua Portuguesa e os países africanos de língua portuguesa. Também tivemos uma vaga de imigração da Europa, né, do leste europeu, sobretudo, chineses, tivemos aqui uma comunidade hindu bastante também reconhecida e estabelecida em Portugal. E agora, recentemente, nós vivemos uma outra configuração da imigração com perfil mais do leste asiático, por exemplo. Então, nós vivenciamos, nesse momento, uma evolução do fluxo migratório que se tornou mais diversificado também em razão das origens, né? Se nos anos 1990, 70, a imigração para Portugal estava muito sustentada na língua, nos laços históricos com os países que foram colonizados por Portugal, hoje ela é muito mais diversificada, né? E isso é positivo, porque acho que enriquece, né? Nós vamos pensar só no ponto de vista culinário, já é uma grande riqueza, né? Não precisamos de viajar Exato, para ter contacto com outras culturas. Exatamente, mas obviamente que traz desafios, né? Quando nós falamos de imigração, ou de política de imigração, para ser mais específica, há dois grandes aspectos fundamentais. Um primeiro é a regulamentação da imigração, essa que nós falamos já aqui, que é a lei, né? A lei, no nosso caso, a lei de estrangeiros e todos os artigos que vão regulamentar a entrada, a permanência, a saída e eventual expulsão das pessoas imigrantes. E o segundo aspecto é parte da integração, né? As políticas que promovem a integração das pessoas imigrantes aqui em Portugal e em diversas formas, o mercado de trabalho, direito de cidadania, acesso à saúde, etc. O que acontece é que quando há imigração, a parte da integração, ela também é necessária de ser pensada, né? Porque é uma via de mão dupla. As pessoas imigrantes, elas obviamente vão se inserir na sociedade portuguesa, mas a sociedade portuguesa também precisa conhecer essa comunidade imigrante e fazer parte dela, né? E falar de imigração é falar de desafios também. Há desafios de integração. A língua é uma delas, por exemplo, nessa nova imigração. E quando nós vamos ver, por exemplo, muito se fala em aprender português, e é necessário, por uma questão de autonomia, de pertencimento e etc., mas não há curso de português suficiente, por exemplo. As pessoas não aprendem português não é porque elas não querem aprender, muito pelo contrário. Às vezes é porque elas não têm como aprender, porque há uma indisponibilidade de curso. Mas há alguns desafios, nós precisamos falar sobre eles, mas numa perspectiva acolhedora, não numa perspectiva discriminatória e nem a partir de princípios excludentes, como eu acho que do ponto de vista político nós temos caminhado hoje aqui no nosso país. E na tua perspectiva, quais é que são essas dificuldades? Para ti, se calhar, é muito óbvio, para as pessoas que trabalham com imigrantes, mas para quem nos está a ouvir, se calhar, pode não conhecer muitos casos ou conviver com imigrantes. Quais é que são essas dificuldades que eles enfrentam quando chegam? Não só a nível burocrático, que dificulta a sua situação de regularização, porque eu acho que ninguém quer estar ilegal, não é? Claro. E ao mesmo tempo, o que é que permitiria, que soluções é que permitiriam essa integração mais fácil na sociedade dos imigrantes? Hoje, um dos principais desafios prende-se mesmo com a questão administrativa, com essa questão burocrática, né? Porque, sobretudo ali com a transição do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para a AIMA, atual Agência de Integração, Migração e Asilo, houve essa demanda, esse acúmulo de pendências, né, que foram transferidas do CEF para essa nova agência que é a AIMA. E, de fato, as pessoas não conseguem renovar os seus documentos, né, suas autorizações de residência, e também não conseguem, por exemplo, trazer suas famílias para poder se reagrupar, ou não conseguem
resolver ali algum pedido de autorização de residência quando há um enquadramento, e isso de fato vai bloqueando outras áreas da integração. Porque imagina, quando a pessoa não tem uma autorização de residência válida, ela não consegue fazer um contrato de trabalho, ela não consegue celebrar um contrato de arrendamento. Muitas vezes ela vai ter dificuldade no acesso à saúde, isso é que acontece muitas vezes, e vai se criando aqui muitos empecilhos para essa integração. Então, a questão administrativa é uma questão fundamental, porque ela vai desbloqueando outras áreas da integração, né? Porque é necessário para todo tipo de integração laboral, por exemplo, um documento, uma autorização de residência. Se a pessoa não tem um documento, como é que ela vai fazer contrato de trabalho? Como é que ela vai trabalhar? E aí, muitas vezes, cai naquela economia informal, né? É explorada, muitas vezes, é o clássico do dia, é explorado, né? Não faz descontos. E isso não é porque a pessoa não quer, isso porque a própria incapacidade administrativa faz com que a pessoa seja levada para uma via ali de informalidade no mercado de trabalho, por exemplo. Isso que só estou falando de mercado de trabalho. Ou seja, para ti, o primeiro ponto é acelerar esse processo de regularização. Exatamente. E hoje nós temos falado muito da capacidade administrativa e é fundamental, e aí por isso que eu falei que, infelizmente, o debate sobre imigração ele tem vindo muito pouco informado, né? A capacidade administrativa é um problema da administração pública portuguesa, não é um problema da imigração. As pessoas, quando vão tentar renovar o seu cartão de cidadão, vão ter dificuldade também, porque é falta de funcionários no registro. Pessoas, quando vão, por exemplo, ter que se relacionar com algum serviço público, têm dificuldades, têm barreiras, porque há um problema crônico da administração pública portuguesa, que desde a Troika manteve ali posturas e políticas mais austeras de gestão da administração pública, dificuldade de contratação de funcionários, um corpo de funcionários públicos mais envelhecido, né? Isso é um problema que nós temos, falta de modernização, tem aqui algumas medidas para poder combater esses problemas, mas ainda não chega para tudo. Isso é uma questão geral da sociedade portuguesa que é comum, que não é comum na imigração. A questão é que afeta de forma diferente a imigração, porque uma pessoa portuguesa no seu país, ao não conseguir renovar o seu cartão de cidadão, não vai ter a mesma consequência que um imigrante que praticamente deixa de existir se não tiver um documento. Ele passa a ser irregular e não tem como, né? Mas é preciso desconstruir essa ideia também da capacidade administrativa, porque o Estado, ele tem uma responsabilidade de criar condições para que as pessoas tenham acesso aos serviços públicos de qualidade. Exato. E, ao penalizar os imigrantes, nós aqui temos visto uma inversão da narrativa. Ao invés de se responsabilizar e de criar uma administração pública eficaz que funcione para todas as pessoas, culpabiliza os imigrantes por um problema que não é deles. Obviamente, se as pessoas pudessem resolver a pendência da AIMA, já estava resolvido, mas depende do Estado, depende de uma estrutura, depende de funcionários, depende de muitas outras questões. E hoje, a questão da integração, um principal desafio é esse, porque as pessoas estão na margem, né, mesmo, ao não renovar um documento, a pessoa fica na margem e sujeita a todo tipo de exploração e vulnerabilidade. Depois há também um grande problema, o do português, por exemplo, do aprendizado da língua. É um problema já antigo, já há muito tempo, que sobretudo as associações de refugiados falam sobre isso, né? Há falta de curso de português, né? Para as pessoas refugiadas, para as pessoas imigrantes que querem aprender português porque não são falantes de português. Não há curso suficiente. A questão que também é comum a todos, né? Vaga nas escolas. Só que aí as implicações, né? Geralmente os imigrantes não têm rede de apoio. Se não tem vaga na escola, não consegue deixar o filho na escola, alguém vai ter que ficar em casa para poder cuidar. Mas se tem que ficar em casa, depois não consegue trabalhar. Então, como é que se faz essa logística? Então, são pequenas coisas que depois não são pequenas coisas assim, que impactam o cotidiano e a vida das pessoas imigrantes nesse aspecto da integração. Ou seja, leva com que, se calhar, uma pessoa a ter trabalho, a ter habitação, a ter... conseguir o reagrupamento da sua família. Se calhar estamos a falar de 3, 4 anos, o que é muito tempo, não é? Sim, ultimamente, quando eu falo ultimamente, de uns 5 anos para cá, essa situação piorou bastante. Por exemplo, eu faço essa referência quando eu escrevi a minha tese de mestrado,
que ninguém falava sobre isso do jeito que falava, pelo menos, que foi sobre a manifestação de interesse, que na verdade é o artigo 88 e 89, número 2 da nossa Lei de Estrangeiros, que foi revogado no ano passado, 2024, eu tentava entender por que nós tínhamos uma legislação tão boa que depois na prática não funcionava. Naquela época era maravilhoso, o cenário era só de um atraso de 6 meses. Hoje é um atraso de 2 anos, por exemplo, né? No mínimo. Por isso que tem uma estrutura de missão que foi recuperando esses processos pendentes, né? E se passou ou tem se passado por uma dificuldade muito grande administrativa. Mas se nós formos ver, por exemplo, tem um policy brief do IPRI meu sobre isso, os últimos dados disponíveis sobre o número de funcionários do CEF, na época ainda, porque na EMA, esses dados, pelo menos até fechar esse relatório, não estavam públicos, pode ser que hoje esteja, e aí a gente convida para pesquisarem. O número de funcionários do CEF no país inteiro não chegava a 3 mil funcionários. Né? É muito pouco. E depois há um gráfico lá, enquanto a migração ela vai numa linha crescente, o número de funcionários ele se mantém estável. Obviamente é insustentável, Claro. né? É insustentável, né? Ter 3 mil funcionários no país inteiro para poder tratar da imigração como um todo. E sobre isso que nós temos que falar, porque as pessoas, de forma geral, não têm que saber disso, não têm que saber que existe esse número baixíssimo de funcionários. Hoje deve existir um pouco mais, 5 mil talvez, ou até mais, não tem esses números. Mas não é suficiente para tratar da questão da imigração. Não é suficiente. É preciso se investir. E depois há uma questão fundamental, que as pessoas migrantes, elas pagam impostos, como a população nacional, né? Ao contrário do que se tenta dizer por aí, as pessoas migrantes pagam e contribuem muito para o país. Mas também o serviço de imigração tem uma outra contribuição, que são as taxas que os imigrantes pagam para se regularizar, por exemplo. Agora não mais porque foi extinto ano passado essa via de regularização. Mas eram taxas altíssimas, chegavam a 700 euros. E esse dinheiro poderia ter sido investido no serviço para melhorar esse serviço e não deixar acumular como acontece agora de se tornar um problema catastrófico, né? Aliás, o nosso saldo da Segurança Social é muito óbvio que com a entrada que nós tivemos de mais imigrantes, mais pessoas a contribuir, significativamente alterou-se face, por exemplo, à altura da crise financeira em que falávamos da sustentabilidade da Segurança Social em Portugal. Exatamente. O ano passado foram quase 4 mil milhões de contribuições dos imigrantes para a Segurança Social. 3 e alguma coisa. Eu sou ruim de números, acho que já perceberam, né? Mas eu convido para checarem os números. Certo, e acho que também falar demasiado de números também torna-se aborrecido. Disseste recentemente que estas medidas, este pacote de medidas não só sobre a imigração, mas também sobre a nacionalidade, representam um retrocesso lamentável face à política que nós tínhamos, que era elogiada na lógica dos princípios, obviamente com esses problemas na prática que tu falas. O que é que te parece deste pacote de medidas? Quais são as principais preocupações que se levantam? Bom, aqui acho que há um problema principal que já começa a partir do muito intoxicado debate, eu vou usar essa palavra, que é misturar questões de lei de estrangeiros com lei da nacionalidade, né? São matérias diferentes, que obviamente podem ter relações, porque nós escolhemos que tivessem, mas são matérias diferentes. E há um debate desinformado, e muitas vezes a própria comunicação social tá a falar de lei de estrangeiro quando na verdade queria falar de nacionalidade, ou tá falando de nacionalidade quando na verdade queria falar de lei de estrangeiros. Isso causa uma confusão e não é bom para o debate. E não me parece que confundir essas matérias seja... como é que eu vou dizer? Seja descabido no sentido da intenção. É intencional que haja essa confusão para que as pessoas, de fato, fiquem a achar que há uma usurpação do país, que há, de fato, uma grande migração. E isso, infelizmente, é o principal problema de hoje. Essa grande confusão, mistura de matérias também, né? Não havia problema nenhum com a lei da nacionalidade. Aliás, não há problema. A nacionalidade, por exemplo, ela foi
sendo revisada para poder reparar injustiças históricas, por exemplo, a retirada da nacionalidade dos retornados, né, da população afrodescendente no pós-25 de abril. Isso só foi corrigido em 2006, por exemplo, foi progressivamente se ajustando. A nossa lei de estrangeiros, por outro lado, também reconhecidíssima. Não havia problema nenhum com a lei de estrangeiros. Do meu ponto de vista, o problema foi ter retirado o 88 e 89, número 2, conhecido como manifestação de interesse. Mas não havia problema nenhum. O problema se prendia com a aplicação dessa legislação, né? Por essas questões todas que nós já falamos aqui. E é um retrocesso no sentido de utilizar a imigração, de fato, como uma areia aos olhos da população em geral, né? Em primeiro lugar. E também para espiar os problemas sociais, porque só se fala em imigração, debate nos últimos tempos tem focado nisso, tudo é sobre imigração, mas nós continuamos com um problema gravíssimo de habitação. Nós precisamos de médicos no Serviço Nacional de Saúde, a falta de professores, mas de repente calha bem falar sobre imigração e tornar esse um problema quando na verdade não é um problema. Não há um problema com a lei de estrangeiros. Aliás, todos esses problemas nós temos assistido a colagens com o tema da imigração. Exatamente. A habitação, a questão da demolição das casas que aconteceu no bairro de Talude, a questão da sobrecarga do Serviço Nacional de Saúde. Parece que a imigração está a causar todos os problemas que já existiam. Não é? Exatamente. E depois, quando nós fomos ver em respostas práticas do Estado, há poucas respostas práticas para o problema da habitação. Há poucas respostas para o problema da saúde, mas se fala constantemente na imigração. Isso é um dos piores cenários que poderia ter para, por exemplo, ter uma mudança legislativa. Porque, como eu falei, a opinião pública está intoxicada e também há ideias que vão permeando por aí a decisão, né, dos nossos legisladores. Isso é grave. Há retrocesso em princípios fundamentais. Por exemplo, o que mais tem se falado é o reagrupamento familiar. Existe uma diretiva, né, do reagrupamento familiar. Portugal sempre implementou muito bem essa diretiva. Existem outros documentos da União Europeia que não a diretiva, que recomendam a implementação dessa diretiva e ali trazem questões fundamentais no sentido de desburocratizar, no sentido de promover um reagrupamento familiar mais célere e até um entendimento de família mais alargado. Portugal implementava isso, não está a descumprir o tempo máximo, por exemplo, que se colocou de 2 anos para pedir o reagrupamento, porque a diretiva, o prazo máximo é esse, Portugal foi no limite desse prazo, né? Foi escolher a pior versão, quando justamente depois outras comunicações dizem, olha, se puderem ter uma implementação menos agravada desse prazo, que implementem, né? E esse é um retrocesso fundamental que não há justificativa nenhuma se não for por uma questão identitária, eu diria assim, para se mexer no reagrupamento familiar. É uma legislação europeia, há um princípio fundamental que é o direito à vida familiar e à vida privada também, né? Nós vamos falar de pai, nós vamos falar de mãe, nós vamos a falar de crianças. Há aqui critérios esdrúxulos nessa legislação, se forem ler no pormenor, há um aspecto do regulamento familiar que a proposta do governo é para que apresente um comprovativo de habitação considerado normal para aquela região, assim, questões completamente problemáticas e pouquíssimo objetivas, o que é uma casa normal, né? Se uma família que de 3 pessoas e a casa só tem 4, só tem 2 quartos porque o irmão divide, então, né, não faz sentido nenhum, assim. E há problemas nesse retrocesso, nesse entendimento e que fere princípios da proporcionalidade, por exemplo, completamente desproporcional. Nós temos uma crise da habitação, por exemplo, né? E que se coloca problema onde não há problema. É que não há problema. A questão que hoje deveríamos estar a discutir era como é que nós vamos criar boas políticas de integração, como é que nós vamos ter bons serviços públicos para que eles funcionem e garantam a igualdade de direito de todas as pessoas, inclusive das pessoas imigrantes. Como é que nós vamos fazer a AIMA funcionar, como é que nós vamos fazer o SNS funcionar, como é que nós vamos resolver, porque precisa de uma resposta para a crise da habitação,
Só que decidiu-se que o tema é alterar a lei de estrangeiros e numa perspectiva de retrocesso mesmo, porque é um retrocesso. Outros países utilizavam Portugal como boa prática e boa política mesmo, né? E se aprender aqui a tentar como é que se conciliava a regulamentação da imigração com aspectos humanistas, de direitos fundamentais, né? Que nós conseguíamos assegurar. Hoje nós estamos atentando a direitos fundamentais, né? E o que é mais evidente, o que ficou muito escancarado foi a questão do reagrupamento familiar. Ninguém entende, ou para mim é muito difícil entender, por que as famílias não podem estar juntas. E parece que há aqui alterações que melhorem a legislação em si, ou seja, também é necessário haver uma regulamentação, obviamente, do fenómeno da imigração. Parece-te que neste sentido há algo de positivo neste pacote de medidas ou não tem alterações significativas nesse ponto? Bom, nesse sentido, essa proposta de alteração não tem nenhum aspecto positivo. Pelo momento, pela moldura do texto jurídico que está lá, e essa mistura, né, tanto de um momento que o debate está completamente intoxicado, polarizado e mal informado, uma moldura jurídica que também retira os direitos. Essa proposta é altamente... Tanto é que foi enviada para o Tribunal Constitucional, né? E aqui há uma grande expectativa que se verifique a proporcionalidade e a igualdade dessas medidas. Não há um aspecto positivo. Não há mesmo, assim. Mais uma vez, é utilizar a imigração como mesmo um bode expiatório, porque não... É até difícil dizer, porque não faz sentido, né? Realmente não faz sentido. E tem ainda a dimensão de que há aqui discriminações nesta lei em função das qualificações e da situação económica dos imigrantes. Parece haver aqui também uma discriminação neste sentido, não só em relação ao reagrupamento familiar. Isto, se calhar, eu perguntava-te se concordas com esta perspectiva de que o governo falava durante a campanha eleitoral. Luís Montenegro falou muito em que precisamos de uma política de imigração mais humanista, mas a verdade é que, se calhar, estamos em sentido contrário face a isto que dizia o Primeiro-Ministro em campanha. Foi meio que cooptado alguns termos para ser utilizado de uma forma completamente... Melhor dizendo, o governo não deveria utilizar a palavra humanista mais. Desculpa. O governo deveria utilizar a palavra humanista mais porque tudo que ele fala seguia completamente ao contrário de humanismo. É que é mesmo, por exemplo, nessa situação dos vistos, entrando nessa questão da desinformação da imigração. Ninguém sabe muito bem quantos vistos Portugal emite. Porque não há uma transparência, não há uma transparência. Você vai ter que perguntar para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou você vai ter que ler os relatórios da direção geral, né, dos serviços consulares, e vai achar ali números que vão dizer o número de vistos que Portugal emitiu naquele ano, mas ninguém sabe quantos eram de trabalho, quantos eram de estudo. São números baixos, né? Quer dizer, Portugal não emite muitos vistos, e ao invés de criar um bom funcionamento desses canais consulares, burocratiza mais, né? Que é criando barreiras de dificuldades. Eu não sei se as pessoas acompanharam, mas no início do ano nós tivemos uma crise nos consulados portugueses no Brasil. As pessoas estavam à espera há 190, 120 dias de um visto de trabalho, ou visto de procura de trabalho, né? Quando, na verdade, Portugal precisa de trabalhadores porque falta mão de obra, setores que, se não fosse trabalho imigrante, pararia de funcionar mesmo. Restauração, a construção civil e etc. E nós sabemos que uma oferta de trabalho, ela é para amanhã, ela não é para 120 dias. Então, se a pessoa recebe uma proposta de trabalho hoje, ela tem que esperar 120 dias para conseguir um visto, essa política fracassou. Né? Depois, ou seja, o resultado é a pessoa começar a trabalhar sem contrato de trabalho. Sem contrato de trabalho, ou o que acontece, as pessoas geralmente veem, e isso também é um outro mito, de falar que nós temos entradas ilegais em Portugal. Isso é mentira. É mentira. Ao contrário da Espanha, por exemplo, Portugal não tem fronteiras diretas com países terceiros.
As pessoas entram em Portugal, a forma mais comum de entrada, ou é com visto de curta duração, ou é com isenção de visto. As pessoas entram regulares, depois elas permanecem, são absorvidas pelo mercado de trabalho e aí sim podem passar a estar numa permanência irregular, sobretudo quando não há via de regularização através do trabalho, por exemplo, que é o principal atrator, o principal fator de atração da imigração é o mercado de trabalho. Né? Sobretudo nessas condições que nós temos, altamente segmentado, com falta de mão de obra em setores específicos, com baixos salários, com uma alta taxa de emigração. Nós esquecemos disso também, que os portugueses também emigram muito, isso causa aqui desequilíbrios demográficos e também desequilíbrios no mercado de trabalho, mas há uma imensa dificuldade de conseguir visto. Essa crise é simbólica, né? As pessoas foram até fazer manifestação nos consulados do Rio, de Janeiro, de Salvador, lá no Brasil, para que o serviço respondesse o visto, porque o prazo é um prazo administrativo, né? O prazo são 90 dias, as pessoas estavam à espera muito mais que isso. E não há aqui um canal desburocratizado, as pessoas têm contrato de trabalho, as pessoas cumprem todos os requisitos, as pessoas têm oferta, né, de trabalho, mas depois na hora de conseguir um visto não conseguem. E por isso que eu falo, todas as vezes que o governo fala de uma imigração humanista, tudo que ele diz depois é o contrário disso. Porque ele não cria condições de uma migração regular e ordenada como ele quer. Depois, quando as pessoas estão aqui, não criam políticas de integração, não criam políticas para resolver as pendências administrativas, e a resposta para isso é penalizar as pessoas, é retirar direitos, é impedir que elas se reagrupem com suas famílias, é impedir que as pessoas possam pedir uma autorização de residência PLP, por exemplo, que é no âmbito de um acordo de mobilidade. Então, a lógica, desculpa o termo, a lógica é não ter lógica mesmo, que não tem sentido. Parece que o governo quer atentar contra o próprio Estado português mesmo, porque daqui a alguns anos, se nós aprovarmos esse pacote de medidas duras para a imigração, e atenção que já há um grande problema com o fim da manifestação de interesse, o que nós vamos ter é mais imigração irregular, porque aí sim, o que nós vemos na literatura, exemplo de outros países, que políticas de portas fechadas, políticas duras, elas têm justamente o efeito contrário. Elas não acabam com a imigração irregular, elas promovem mais imigração irregular, porque enquanto o mercado de trabalho continuar atraindo essas pessoas, as pessoas vão vir. E aí também é um outro dado muito importante quando nós vemos, quando o emprego, né, isso é um dado fundamental, quando há altas taxas de desemprego, a imigração cai. Exato. Foi o que aconteceu na Troika, por exemplo. Houve um regresso das pessoas, porque não tinha trabalho, havia uma crise. E quando a taxa de desemprego diminui, a imigração aumenta, porque a trabalho, essas pessoas vão ser inseridas no mercado de trabalho. Enquanto a lógica for essa, porque nós ainda vivemos um Estado liberal, enquanto a lógica for essa, vão haver aqui questões que será preciso de regularização através do trabalho, porque o nosso mercado de trabalho precisa de mão de obra e a nossa política sempre teve uma válvula de escape para regularização. Sobre a manifestação de interesse, que era essa válvula de escape, há um debate desinformado também, porque o princípio da manifestação de interesse, todo mundo fala ela foi institucionalizada na nossa lei em 2007, né, quando houve essa grande reforma na lei de estrangeiros portuguesa, e é a lei que atualmente está em vigor, e aí as propostas de alteração. Mas esse princípio de uma autorização de residência para casos excepcionais, que era isso, a manifestação de interesse, pautada no trabalho, já estava na legislação desde 1998. Né? E Portugal, desde a década de 90, realizava programas de regularização extraordinária, porque as pessoas vinham, permaneciam no mercado de trabalho, estavam contribuindo, estavam trabalhando, mas não tinham documento. Então, era preciso resolver essa situação, né? Esse é o padrão da imigração aqui para Portugal, esse é o padrão da imigração aqui no modelo ibérico mesmo. Espanha tem um perfil e uma caracterização bastante semelhante à realidade portuguesa. E políticas que fecham as portas enquanto o mercado de trabalho continua a atrair, vai dar um problema no futuro, isso é uma certeza. As empresas não vão deixar de procurar. Exato. E não vão deixar de contornar a lei, como aliás nós sabemos que em Portugal acontece, não só em relação aos impostos, mas acontecerá em relação à imigração. E pode haver um efeito, claro, nós nunca conseguimos prever, né? Mas pode haver um efeito perverso no mercado de trabalho, que é de baixar os salários, né?
Porque se alguns empregadores inescrupulosos vão poder contratar uma mão de obra e não vai haver possibilidade de regularização, e essa mão de obra vai poder aceitar receber menos porque está em situação de exploração, obviamente uma pessoa que tem documentação, seja imigrante ou portuguesa, e possa rejeitar porque está abaixo, né, do que é esperado para aquela função, a empresa vai contratar quem quer receber menos, quem quer não, quem aceita, né, por condições alheias à sua vontade, receber menos. Porque a lógica da produtividade é maximização do lucro, né, e é reduzir sempre aqui os custos de produção. Essa é a lógica que opera, não há outra lógica. Isso não é, ninguém vai inventar outra forma, enquanto, como eu disse, vivenciarmos uma economia liberal, um Estado liberal e etc, né? E pode ter esse efeito perverso que eu não sei se o governo está considerando o longo prazo das medidas que toma hoje, né? Uma outra dimensão, e já falámos aqui hoje sobre isso, é a questão do discurso político se tornar menos humanista em relação à imigração, como agora falámos. Parece-te que isso vai ter repercussões na sociedade, na opinião que as pessoas têm sobre os imigrantes, no aumento dos receios que têm, sentimentos discriminatórios. Vocês têm observado isso nos últimos anos, no trabalho que fazem? Sim, temos observado, primeiro, uma grande tensão relativamente à imigração e às pessoas imigrantes. Sempre tivemos, na sociedade portuguesa, manifestações e expressões de racismo, de xenofobia, de discriminação de uma forma geral. Esse fenômeno não é novo na sociedade portuguesa, mas a forma como ele se apresenta hoje está, sim, mais agressiva, mais violenta e assume outras facetas. Há aqui uma grande tensão, isso se sente no nosso trabalho, na associação, isso é muito dito, né? Se sente quase que palpável mesmo a tensão social que há a respeito da imigração. Porque quando se naturaliza discursos políticos discriminatórios ou que constantemente colocam as pessoas, né, como inimigo, como uma ameaça, esses discursos eles não param ali na Assembleia da República. Né? Não deveriam nem ser ditos, mas quando são ditos, eles não param ali. Eles têm consequências práticas na vida das pessoas. Nossas relações, desde o seio da família até a relação no trabalho ou no acesso ao serviço público. Há imenso expressão, imensos casos que as pessoas ouvem cotidianamente, volta para sua terra. Ou, nós vimos isso ano passado também, casos de agressão racista. Lembre-se do que aconteceu no Porto, na invasão, né, de uma casa onde havia pessoas imigrantes. A própria exploração da vulnerabilidade da população imigrante, isso se sente. E as pessoas têm ficado com medo. E esse é um sentimento horrível para esses tempos, né? As pessoas têm ficado com medo mesmo de andar na rua, de falar com seu sotaque, ou de falar com seu português que ainda está aprendendo, que antes havia todo, né, uma outra forma de estar no espaço público. A partir do momento que certos discursos foram normalizados e quando eles se tornaram mais incidentes também, porque são duas coisas, a incidência, né, a repetição desses discursos constantemente, e a forma como eles se apresentam no espaço público, né? E quando essa forma é normalizada, o efeito social para as pessoas imigrantes é horrível, né? Sem contar que depois, socialmente falando, nós tivemos o reativar ou o impulso de alguns movimentos anti-imigração e movimentos, inclusive, neonazistas em Portugal. Né? Algumas células foram reativadas, há algumas pessoas que têm ideologias completamente eugenistas, racistas, estão agora muito confortáveis para poder falar sobre elas, né? Seja em grupos organizados, ou seja mesmo em ambientes no trabalho. As pessoas agora estão com pouquíssimos constrangimentos para falar algumas coisas. E, infelizmente, isso tem criado uma tensão que, pese embora a existência do racismo e da xenofobia não sejam fenômenos novos, tem outros contornos hoje. Há medo mesmo, há medo pela integridade física, pela vida, assim, e o discurso de ódio, seja online ou offline, esse sim, é uma questão bastante problemática, porque ele é cotidiano mesmo.
E parece que em Portugal, noutros países aconteceu o mesmo, mas se calhar parece que em Portugal, se calhar esses sentimentos que existiam na cabeça das pessoas e que não os expressavam e que agora expressam porque estão a ser normalizados, parece que isso tem a ver com o nosso passado colonial também, ou seja, se calhar não se repensou a história da forma que se devia ter repensado, porque efetivamente a história é feita de os, os povos, o povo português e outros povos, têm momentos na história em que fizeram feitos positivos, não é? E tem outros momentos na história em que não foram os bons, digamos assim, não é? Eu vou até beber uma água, porque esse tema é polêmico, né? É bastante polêmico. E é um tema fraturante também, né? Mas os temas, eles, do meu ponto de vista, nunca vão deixar de ser fraturantes enquanto nós não podemos falar sobre eles para que eles deixem de ser fraturantes, né? São questões complexas, são questões são questões, quando eu falo passado colonial, né? Mexe com noções de nação, com identidades que são coletivas, mas que também são subjetivas, e geralmente emoções, né? E aqui o campo das emoções, ultimamente, eles têm ficado bastante em evidência porque mexe, né? Há uma questão, por exemplo, que nós estamos a passar hoje de racialização da política de imigração. Se você for ver, tiver o cuidado de ver os discursos, alguns discursos na Assembleia da República, quando nós votamos há 15 dias a legislação, né, a reforma à lei de estrangeiros, falava de que o reagrupamento familiar, da forma como estava, né, na lei antiga, descaracterizava o país. E aí é uma grande pergunta, né? O Portugal é um país como todos os povos. Não há um povo só dentro de um povo ou dentro de um país, né? Há múltiplas identidades dentro de um país, né? Há português do Alentejo, há português do Algarve, há português das ilhas, né? Tudo isso faz Portugal, tudo isso faz a cultura portuguesa. E há influências nessa cultura, a influência árabe, a influência brasileira, a influência africana e etc. Esse caldo cultural, que é maravilhoso do meu ponto de vista, é o que se faz um país, é o que se faz uma nação. Acontece que, e por isso que eu falo que é um debate complexo, há uma grande tentativa de se pautar uma narrativa que Portugal é um país branco, por exemplo. Portugal não é um país branco, é um Portugal que existe também pessoas brancas, né? Existem portugueses negros, existem portugueses de outras origens, de outras etnias. Em dado momento, nós achávamos, do meu ponto de vista, que tínhamos superado um debate que se fazia muito há algumas décadas ou alguns anos atrás, nem décadas, que era sobre etnocentrismo e eurocentrismo, né? Que é olhar, né, a sua cultura como a referência do mundo e como a cultura melhor, né? E colocá-la para subalternizar outros povos e subalternizar outras culturas, né? A partir de princípios de sociedade, civilidade e religião. Foi isso que o colonialismo fez. E a partir de uma hierarquia de raça, inclusive, né? Não existe, raça é um conceito social, não é um conceito biológico, mas se criou esse princípio. E nós estamos vendo que hoje toda essa racialização, esse processo, né, de considerar uma cultura superior à outra, tem sido feita uma releitura na imigração. E é uma história bastante mal resolvida, considero eu, né, do passado colonial português, que tenta contar essa história como se tivesse sido um bom colonizador. Não existe bom colonizador porque o colonialismo não é bom, né? Não existe essa ideia de bom colonizador, né? Talvez se Portugal tivesse sido colonizado por outro país e vivenciasse essa experiência,
teria um outro entendimento do que é bom colonizador, né? Que não existe. Esse conceito é horrível e é errado porque não existe colonialismo bom, né? Mas existe a ideia de que houve um colonialismo bom. E isso é utilizado para poder colocar nacionalidades, origens, em categorias inferiores e subalternas. E considerar que uma cultura é melhor que a outra, ou que é pior que a outra, ou que é mais aceitável que a outra, ou que eu devo impor a minha cultura. E eu digo que isso é mal resolvido porque quando nós falamos quando eu disse, né, que era uma questão de identidade nacional, mas também uma questão de identidade individual, subjetiva, né? As pessoas, de forma geral, têm uma ideia do que é ser português. E quando você diz, olha, se calhar ser português é isso, né? Mas também é outra coisa. Esse debate fica muito sensível, né? Porque há essa ideia. E questionar o colonialismo, ou dizer que não há bom colonialismo, que Portugal não foi um bom colonizador, do meu ponto de vista, não é tentar reescrever a história. A história aconteceu. A história tá lá, né? Não tem como mudar o que aconteceu. Isso é impossível, né? Só que a história também é feita por vários atores. Não é feita de uma narrativa só ou de um fato histórico só. Dentro da história, há vários atores. E o que nós temos visto hoje nessa perspectiva é que esses atores que foram subalternizados no processo de colonização, agora querem ter voz para contar suas histórias também. E é legítimo, né? É legítimo, por exemplo, dizer que Portugal é um país que é feito de vários povos, né? O que significa ser português significa muitas coisas e que não é branco. Esse ideal branco, ele não existe. Portugal é um país com muitas influências. E questionar essa perspectiva é mexer com essa lógica também. Entendo que é um debate difícil. Nós não estamos preparados para fazê-lo. É fraturante, sim, mas é necessário falar sobre essa questão, porque eu acho que há um Portugal que desconhece Portugal. Sim, a minha perspectiva é essa, é que se calhar nos últimos anos, até não só de uma perspectiva histórica, mas a respeito da cidadania, é preciso que também seja ensinado nas escolas que ser português é muitas coisas, e que na própria história é preciso dizer que há sempre dois lados e é importante que todos os países, não só em Portugal, a história seja dada com a devida objetividade, e que não seja dada como um conto de histórias, não é? A história tem muito mais que dois lados, na verdade, mas nesse ponto de vista é sempre contado por aquele considerado o vencedor, né? Tem mais probabilidade de passar uma história geral. Só que isso compromete a forma como se olha para o outro. Isso o quê? Isso de dizer que Portugal foi um bom colonizador e a forma como se subalterniza os povos colonizados, seja o do Brasil ou seja, dos povos, dos países africanos também. Porque isso tudo vai criando uma ideia, vai criando um imaginário coletivo, subjetivo. E, pese embora nós não tenhamos consciência disso, impacta na forma como nós vemos o outro e tratamos o outro. Só que isso que é difícil de desconstruir. Porque são questões que estão em nós. Fala muito que o racismo é estrutural. É estrutural porque, né, moldou a nossa sociedade, as nossas instituições. Mas é estruturante também do ponto de vista psicanalítico ou psicológico, que molda a forma como nós vemos o outro. Se é contado a partir de uma hierarquia, né? O civilizado e o incivilizado, né? O bom e o ruim, o invasor e o que faz parte, obviamente que isso vai, de alguma forma, moldar como nós tratamos as pessoas, né, no dia a dia. Sejam elas imigrantes, sejam elas portugueses, negros ou racializados, porque, como eu disse, ninguém inventou o racismo, né, atual. Esse racismo que existe hoje, mais violento, mais agressivo, já estava aí, ele assume novas facetas. Mas isso, toda essa organização está pautada nessa ideia de superioridade civilizacional, religiosa e social, que aqui a religião é fundamental. Talvez não tanto no caso da imigração brasileira, mas para outras imigrações se coloca a questão da religião. Olha, e do ponto de vista de alguém que também é cientista política, um debate que se tem feito é se efetivamente os partidos de centro-direita, pelo mundo, mas neste caso em Portugal a AD,
está a chegar-se muito para a direita, digamos assim, para conseguir capturar algum eleitorado ao Chega. Parece-te que esta estratégia vai ser bem sucedida, ou seja, em futuras eleições podemos esperar que esta estratégia de normalizar e ao mesmo tempo aproveitar parte deste discurso pode ter bom resultado, ou parece-te que não? Bom, o que nós vemos é que a capacidade da direita radical, populista ou extrema-direita, se quiserem, de condicionar o debate e de condicionar a direita é maior do que o contrário. Ou seja, quando a direita começa a se aproximar a discursos, a políticas ou até mesmo narrativas da direita radical populista, quem acaba ficando condicionada é ela, né? Pode até ter momentaneamente algum ganho eleitoral. Isso não é descartável. Mas ao longo prazo, geralmente se prefere o original e não a cópia, né? Ou seja, vai se preferir o líder da direita radical do que um líder que tentou se aproximar para imitar uma direita radical populista, né? É isso que nós vemos em outros casos e é isso que nós conseguimos falar a respeito do que já está estudado, né? Eu não sei se vocês utilizam essa palavra, mas não consigo encontrar uma em português de Portugal, mas é uma grande cilada, uma grande armadilha, né? Tentar se aproximar, tentar que a direita se aproxime de um discurso ou de partidos de direita radical. Vai se esvaziando a direita democrática, que é muito importante para esse sistema e organização política que temos. A direita democrática é importante, né? Se um dia tiver outro sistema, outra conversa. Mas a direita democrática, ela tem um papel no sistema político. É fundamental que ela permaneça sendo democrática e não que se aproxime a discursos populistas e de direita radical, não é? Porque o que nós vemos é que no futuro, muito provavelmente, esse condicionamento ele vai ser maior e é possível que se caia numa armadilha, não é? Porque a capacidade de condicionar o debate político que a extrema-direita tem é grande, é altíssima. Ou seja, já estamos a ver aqui um desequilíbrio eleitoral e hoje em dia que temos o Parlamento mais à direita, vemos que uma parte do espectro vai sendo engolido mais pelo centro-direita, ou seja, este desequilíbrio eleitoral tendencialmente vai causar mais crescimento da direita radical do que propriamente do centro, que de certa forma está a capturar parte deste discurso e que se calhar vai perder com isso. Alguém das políticas públicas como tu certamente tem uma visão da política muito prática e eu gostava de te perguntar o que é que para ti é a política na prática. A política na prática é a política possível. Já alguém disse isso, não vou me lembrar o autor, que a arte da política é a arte do possível, né? E trazendo isso para a política pública sendo da prática, é importante dizer isso. Só que o possível também é imaginar o impossível, não é? Porque às vezes acabamos por ficar condicionados e esse tempo, que é um tempo de muita privação, né? Nós falamos sobre imigração, mas há problemas reais e que afetam as pessoas. Há um problema da habitação, há um problema de insegurança, de instabilidade da vida. A pessoa ter que escolher se ela vai pagar a renda ou se ela vai comer, o que ela vai comer é perverso. Né? E isso, claro que tem um impacto. E é possível, e tem que ser possível, na verdade, imaginar outra realidade, né? Então, sendo a política a arte do possível, é também possível imaginar um outro mundo e fazer esse mundo. Falta aqui, talvez, às vezes, alguma vontade política para se criar e alguma imaginação. Até porque o tempo que nos aproxima... o que nos apresenta, mais do que nos aproxima, porque o tempo já está aí, vai demandar aqui outra forma de fazer política. Outra forma, né? Temos redes sociais. Nós estamos trabalhando nós estamos disputando o campo das emoções também das pessoas, né? E vai ser possível e necessário se pensar. Mas a política é a arte do possível, imaginando o impossível. Verdade. Olha, tenho uma oferta para ti. Aí ao lado da tua cadeira estão
Está um livro que eu espero que não tenhas aí. Nossa, passou super rápido essa conversa, hein? Já tô vendo que chegou no final. Se quiseres mostrar lá para casa. Ali. Ah, para cá que mostra. Adorei, adorei. Mas eu vou ter que confessar que eu já tenho. Não- Eu odeio Mas quando adorei. isto acontece, que é quando eu acho que fiz uma boa escolha e foi tão boa escolha. Adorei, foi ótimo. Tá vendo? Você fez uma ótima escolha que eu já tinha. Não consigo mentir, desculpa, mas obrigada. Temos Obrigada que resolver mesmo. isso depois. Olha, gostei muito desta conversa contigo. Espero que esta conversa tenha sido também esclarecedora para quem nos ouviu, porque efetivamente nem todos os dias temos a oportunidade de ouvir alguém da área e, sobretudo, num momento em que assistimos à discussão de um pacote de medidas cujos atores, como vocês, associações de imigrantes, nem sequer tiveram uma palavra a dizer. Sim, sim. Eu sou uma política, tenho meu jeitinho de fazer, de ser acadêmica e de ser da sociedade civil, que não academia, mas associação, que é sempre tentar estar mais próxima das pessoas e utilizar uma linguagem mais próxima das pessoas para que a gente de fato consiga se comunicar e dialogar. E já que estamos chegando ao fim, eu diria que talvez por esse tempo onde nós falamos sobre imigração e utilizamos, do ponto de vista político, a imigração como bode expiatório, nós, apesar disso, consigamos conversar e dialogar para que todas essas mazelas, elas não prevaleçam e nem tenham perseverança na nossa sociedade. Porque o que as pessoas querem é viver com dignidade. Isso é igual para todo mundo. As pessoas só querem uma casa para poder voltar depois do trabalho. As pessoas só querem poder ter os seus problemas resolvidos quando elas precisam de apoio do Estado e precisam se relacionar com o Estado para conseguir um documento, por exemplo. E as pessoas querem, de fato, ter uma capacidade de poder construir o seu futuro e viver bem, viver feliz. As pessoas só querem isso, as pessoas não querem mais nada, elas só querem viver com dignidade. A gente precisa falar mais sobre isso. E qualquer debate tem que ter dois lados, pelo menos. Exato, exatamente. Obrigado. Obrigada.